Olá, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e falo muito sobre narcisismo e criança interior. Narcisismo como sendo a doença nas relações e criança interior como o recurso para se curar. E ok, é muito amplo tudo isso. Então, aqui agora, eu estou para te dar 2 dicas de como romper padrões tóxicos aí da sua relação com o narcisista. Exatamente. É possível. Por vezes é difícil, porque o narcisismo é um adoecimento muito complexo, um adoecimento enraizado, difícil de tirar das nossas vidas. Mas é possível sim, tá? Então fique aqui comigo, 2 dicas preciosas e se você gostar, curte, compartilhe. Vamos espalhar luz e cura para a humanidade. O que você acha? Bom, mas vamos lá. Como identificar padrões tóxicos aí nas suas relações e rompê-los? Bom, antes de falar ali da parte do romper, que aí eu vou te dar 2 dicas, eu quero falar bem rapidinho como identificar. Porque eu sei que é difícil de identificar, né? Por diversos fatores. Por vezes porque você é vítima de narcisismo ou codependente, né? Se você ainda não sabe, caso você seja vítima de narcisismo, a sua doença, o seu adoecimento emocional é a codependência. Estude sobre isso. Busque recursos para você se empoderar em relação a isso. Agora, como identificar caso você ainda esteja ali naquele estágio em que a vítima de narcisismo está perdida. Ela não sabe para onde que ela vai, ela não sabe o que ela faz. É como se ela tivesse perdida no meio de uma neblina muito densa e aí ela não sabe se ela vai para a direita, para a esquerda, em frente, para trás. E aí essa vítima de narcisismo fica ali paralisada. Bom, isso tudo que eu estou descrevendo é sintoma de codependência, ou seja, de vítimas de narcisismo. Mas e como identificar? Bom, aqui eu já falei de um sintoma. Mas e ali na relação direta com o outro? Como identificar que ali houve uma manipulação de narcisismo? Bom, se você saiu daquela relação com alguma emoção maior, veja bem, quando eu descrevo e falo de uma emoção maior, fique atento, tá? Coloque, o seu foco nisso. Porque provavelmente você esteve ali naquela relação com aquela pessoa de uma forma infantil e você foi manipulada. Veja bem que eu apontei para 2 lados aqui. Por quê? Porque tem 2 maneiras de você identificar se você foi manipulada por um narcisista. A hora que você sai ali daquela relação, daquela interação com aquela pessoa. Uma maneira é uma clássica, tá? E aí, por vezes, é até mais fácil de identificar. Que é quando a gente sai ali de uma interação com uma pessoa e a gente sai mal. A gente sai dali com um peso, com culpa, preocupação, medo, uma inquietação que você não sabe direito de onde que veio. Enfim, alguma coisa que fica ruim, pesado. Coloque as barbichas de molho, para um pouquinho para pensar, escutar a sua intuição também
e perceber o que será que aconteceu ali naquela interação e que de alguma forma você foi manipulado. Agora, tem um outro tipo de sensações que quando você sai de uma interação, que também significa que você pode ter sido manipulado. E aí, eu vou enfatizar essa daqui porque essa é mais difícil de ser percebida. E ó, fique atenta, porque aí é uma manipulação mais aperfeiçoada, vamos dizer assim, ali do narcisista com você. É aquela situação em que você sai da interação com uma pessoa e você sai assim meio que apaixonada, meio que nas nuvens. Nossa, aquela pessoa é boa demais. Nossa, que pessoa querida. Nossa, que pessoa boa. Caiu no canto da sereia? Ó, barbichas de molho. Fique atenta. Para só um pouquinho para pensar, para ouvir a sua intuição e perceber. Porque aquela pessoa é um ser humano. Por que você saiu tão encantada de lá? Tão... Oh, calma, tranquiliza a sua criança interior. E aqui, ó, outra dica. Se você sai de relações se sentindo mal, ou se sentindo eventualmente muito... que pessoa excepcional. Quem estava ali na relação com aquela pessoa que estava à frente era a sua criança interior. E aí isso é perigo, porque a criança interior ela é vulnerável. Ela não tem recursos de proteção. Ok. Dicas de como identificar. Mas agora, preciso te falar da minha promessa aqui para esse vídeo, que é te dar 2 dicas também de como romper esse padrão tóxico. Porque, ó, se você ficou meio encafifada aqui, não, mas se eu sair bem da relação, por que eu tenho que me preocupar com isso? É porque daqui a pouco os burros vão dar na água. Daqui a pouco o narcisista vai sair daquele movimento de te seduzir e vai te punir. E aí você, outra expressão popular, né? Cai do cavalo e vai sofrer. Ok? Como romper? Bom, primeira dica de como romper padrões tóxicos em relacionamentos é: precisa fazer diferente. Para um pouquinho para pensar, porque se você é codependente, você já caiu em manipulações de narcisistas 1 milhão de vezes, não é? Eu falo isso porque eu sou codependente também, eu atendo muitos codependentes, eu sei como é. Então, pensa comigo. Você tem feito do mesmo jeito sempre, por isso que você sempre cai na manipulação. Como uma armadilha que o outro prepara para você, você tá lá desavisado, lá, e a hora que você vê, você caiu e aí as consequências são muito doloridas para você. Então, a primeira dica é que você precisa parar um pouquinho para olhar para você. Parar de olhar tanto para o narcisista e olhar para você e se perguntar: poxa vida, e como é que eu faço para fazer diferente? Nisso aqui que eu estou te falando, entra a seguinte orientação: para de deixar o narcisista protagonizar aqui o seu pensamento. Porque, por exemplo, eu preciso fazer diferente. E aí, talvez, você vai lá e faz uma palestra para o narcisista. Vamos supor que o narcisista aí que te atormenta nesse momento é a sua mãe. Aí você vai lá, a próxima vez que ela te manipula, você fala um monte. Não. Tá entrando no outro padrão, adoecido. E, na verdade, tá prosseguindo no mesmo, que é achar que o narcisista é que tem que mudar.
Quem tem que mudar é você. Então, aqui nessa primeira dica, é olhar para você e buscar uma maneira de você fazer diferente. E veja bem, não é para pensar em uma coisa diferente, ir lá e fazer, e hora que não der certo, virar e falar, ah, não, esse negócio não funciona não, não tem jeito não. Tem que procurar. Se uma tentativa não der certo, vai para outra, até você achar aquela que funciona para você, ali na relação com aquele narcisista. Não pode desistir. Segunda dica, saia da generalização, tá? Porque, ó, tô falando aqui em dica de novo, quem fica fazendo sempre do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, lá, referente à primeira dica, é a nossa criança interior. Quem vai para a generalização é a nossa criança interior. E perceba bem que você oscila. Ora você pendula, ora você está aqui pendulando, achando que você é o grande culpado, você que fez tudo errado, você que não presta. Aí depois você pendula lá para o outro lado, em que o narcisista que é o culpado, aquela pessoa horrível, e aí vem uma raiva. Saia dessa pendulação, porque é exatamente essa pendulação aqui que te mantém presa no ciclo de abuso que o narcisista faz com você. Ah, mas Inês, como é que eu faço diferente então? Tá, toda vez que vier essa atuação da sua criança, seja que eu sou o grande culpado ou o narcisista é o grande culpado, quando der, para um pouquinho para pensar que, peraí, 50% da responsabilidade é da pessoa, do narcisista, mas 50% da responsabilidade é minha. Tanto a hora que você estiver aqui nesse momento da pendulação, quanto quando você estiver aqui nesse outro momento da pendulação. A hora que der, respira, põe o seu adulto para atuar e te trazer a informação principal. Peraí, eu estava lá porque eu fui com as minhas próprias perninhas. Então, 50% da responsabilidade é minha. Ok, os outros 50% é do narcisista, porque ele é que te manipulou e te machucou. Mas a hora que você vem para cá, de um narcisista ser o 100% culpado, também é a mesma coisa. 50% é de responsabilidade do narcisista, mas 50% da responsabilidade é minha, tá? Bom, aqui estão as duas dicas. E quero te contar que todo esse conteúdo que eu estou te colocando aqui, resumido e muito rápido, tá lá no meu treinamento, O Caminho Dourado, Transformando Feridas em Flores, que é o meu treinamento exatamente para codependentes, vítimas de narcisismo. Transformar, curar as suas feridas através da técnica da criança interior. E lá eu te explico mais detalhadamente, lá eu te conduzo em exercícios potentes, tá? Dá uma olhadinha, vale a pena. Bom, eu encerro por aqui. Grande beijo, tudo de bom para você.